Gravando. Beleza, então. Seguinte, o que a gente tem para as próximas 2 semanas? Nós temos a disciplina de matemática e a disciplina de física. Na matemática a gente vai começar a estudar geometria analítica. Dentro da geometria analítica a gente vai estudar ponto, distância entre pontos, reta, versão parametrizada da reta, equação geral da reta, forma segmentária da equação da reta também. A gente vai ver também circunferências e nesse próximo head de matemática por enquanto é só. Para física a gente vai ver de novo o assunto de potencial elétrico, só que a gente vai ver de uma maneira revisada e eu acredito de uma maneira que acho que vai esclarecer mais o assunto de potencial elétrico para vocês. Porque no caso de potencial elétrico a gente tem uma dificuldade de notação. Alguns livros usam um sinal negativo bem explícito e outros livros utilizam um sinal negativo lá implícito. E no caso do livro que a gente usa para estudar, esse sinal negativo do potencial elétrico ele fica implícito. Aí eu vou mostrar para vocês que sinal negativo é esse. Depois de potencial elétrico a gente vai estudar corrente elétrica e vamos ver os restantes aqui no plano. Deixa eu ver. Então esse aqui é o plano ele vai do 31 de agosto até 12 de setembro. Era para ter começado uma videoconferência ontem, mas aí eu estava atarefado com coisas burocráticas desses heads e aí eu não consegui aplicar essa videoconferência ontem. Então eu transferi a videoconferência de ontem, eu transferi para hoje e a videoconferência de hoje, né, que estava marcada uma para hoje, eu transferi para quarta-feira. Então, a videoconferência da segunda-feira seria sobre física e a videoconferência da terça-feira, que é hoje, seria sobre matemática. E aí o que a gente vai fazer? O que eu vou fazer? Essa videoconferência que estava marcada para o dia 31, agora ela pulou para o dia 1º. E a videoconferência da matemática que estava marcada para primeiro, agora pulou para dia 2. As outras datas estão mantidas, tá? Deixa eu ver aqui. Tá. Na primeira semana da matemática, então, a gente tem videoconferência amanhã e sexta-feira. E na primeira semana da videoconferência de física, a gente tem uma videoconferência hoje e a outra na quinta-feira. Então a gente vai estar bastante atarefado. De uma maneira geral, as nossas videoconferências elas vão ficar marcadas para as segundas e terças, quintas e sextas. Então vão ser 4 videoconferências por semana. 2 de física e 2 de matemática. O que mais que a gente vai estudar então? Física. Na primeira semana então a gente estuda potencial elétrico e corrente elétrica. Na segunda semana a gente vai estudar resistores e associação de resistores. Na matemática a gente vai estudar geometria analítica e na verdade não é que a gente vai estudar geometria analítica, mais do que estudar geometria analítica, a gente vai estudar objetos geométricos da perspectiva da geometria analítica ou na abordagem da geometria analítica, que é uma abordagem da matemática, dentro da matemática. Então, a gente divide 3 pontos da geometria analítica que a gente vai estudar nessas 2 semanas. O primeiro ponto, a gente vai estudar plano cartesiano e distância entre 2 pontos. Isso vai demandar pelo menos 1,5 semanas. Uma semana. Depois a gente vai estudar geometria analítica. A gente vai usar a abordagem da geometria analítica para estudar reta, equação geral da reta, forma segmentária, forma paramétrica. E esse estudo vai tomar pelo menos também 1 semana, mas vai ser entre a primeira semana e a segunda semana. E o terceiro ponto, que ficou para a segunda semana, a gente vai estudar circunferência, a equação reduzida e geral da circunferência. Na física, a gente tem alguns vídeos que são... Eu separei as videoaulas desse professor chamado professor Boaro. Eu tenho certeza que vocês já conhecem esse professor. Eu sugeri a leitura de alguns... assistir o vídeo de alguns desses... Carrega, pô.
Agora eu não sei o que está acontecendo, deixa eu ver. Mas enfim, você vai copiar, colar aqui e depois vai estar lá na plataforma Moodle, vai estar facinho para você acessar. A dinâmica de avaliação vai ser a mesma, tá? Vou distribuir duas listas de exercícios. Certamente vai sair uma essa semana e a outra vai sair no começo da semana que vem. Cada lista vai ter peso 2. E aí a nota de cada lista vale até 10 pontos, né? E a média aritmética das duas listas dá a nota desse head aqui. E aí a nota desse head vai ser proporcional à nota do seu do segundo bimestre. Por exemplo, se esse head aqui cobre, sei lá, 60% da carga horária do segundo bimestre, então 60% dessa a nota 60% da nota do segundo bimestre vai vir desse head, entendeu? Aqui é uma carga horária de 9 aulas, 9 aulas dá, se eu não me engano, acho que 45%, 50% das aulas de matemática do segundo bimestre. Então vai vir mais um outro head. Então os dois heads vão ter mais ou menos o mesmo peso na hora de calcular a nota do segundo bimestre. E ao final de todos os heads que eu vou lançar a avaliação atitudinal, né? Alguns alunos estão bravos comigo porque a minha avaliação atitudinal ela é 100% indexada à nota da sua qualidade das listas, né? Mas eu não vou mudar não, tá? Eu vou deixar assim mesmo. Tá, então o que eu guardei para hoje? Hoje eu guardei... Eu andei olhando esse slide aqui sobre trabalho potencial elétrico e percebi que ele está escrito em cima de um texto, que é o texto do livro do Ramalho, que depois de muito tempo eu percebi que eu não gosto muito desse texto. Eu vou reformular esse ponto de potencial elétrico e por isso que eu estou revisitando ele agora com vocês no terceiro ano, para ver de uma maneira... Eu quero observar, né, e estudar o potencial elétrico de uma maneira mais didática para vocês e que seja mais fácil de entender. E aí eu separei aqui, de última hora, eu separei aqui umas notas de estudo sobre potencial elétrico, o que eu entendo sobre potencial elétrico, tá? Uma perspectiva mais qualitativa, e eu explico para vocês o que é potencial elétrico. Então, o potencial elétrico ele é uma quantidade física e ela é uma indicação da variação da energia potencial elétrica, né? De uma partícula carregada. Então, se eu tenho uma partícula carregada que ela está submetida a um campo elétrico, então a sua energia potencial elétrica vai variar, né? E aí, para cada posição que essa partícula assumir dentro desse campo elétrico, ela vai ter uma energia potencial elétrica. E aí, o que acontece? Quando eu tenho uma produção de campo elétrico, eu tenho uma região positiva, que emite o campo elétrico, né? Região positiva, que emite o campo elétrico, e uma região negativa, que recebe esse campo elétrico. Então, segundo esse desenho aqui, essas linhas que seguem da esquerda para a direita são as linhas de campo elétrico. Aqui está a região das cargas positivas e aqui está a região das cargas negativas. E aí, se eu tenho uma partícula que ela está na posição A, uma partícula carregada, digamos assim, né? Ela está na posição A e ela segue para a posição B, significa que ela vai sair de uma região, digamos que ela é abandonada aqui na posição A, né? Então, se ela é abandonada aqui, ela tem uma energia cinética zero. Se ela for abandonada aqui, ela vai adquirir uma energia cinética conforme ela vai se deslocando para a direita, né? Que é a mesma direção em sentido do campo elétrico. O campo elétrico empurra essa carga. Conforme isso vai acontecendo, né, ela sofre a força elétrica, ela tem aceleração. Se ela tem aceleração, ela varia de velocidade. Se ela varia de velocidade, ela varia de energia cinética. E se ela varia de energia cinética, essa quantidade de energia tem que vir de um estoque. A gente chama esse estoque, esse armazenamento, de energia potencial elétrica. Então, se varia um valor positivo na energia cinética da partícula, variou a mesma quantidade, mas negativa, dentro da energia potencial dessa partícula. E se a gente está estudando de uma partícula elétrica dentro de um campo elétrico, então a origem dessa variação dessa energia cinética é de uma variação da energia potencial elétrica dessa partícula, tá? Então, essa aqui eu quero que vocês percebam que isso aqui é uma notação geral.
essa notação aqui do lado esquerdo é uma notação geral. O que significa isso? Que ΔV é igual à variação do potencial elétrico da partícula igual à variação a variação do potencial elétrico da partícula é igual à variação da energia potencial da partícula dividido pela carga que essa partícula possui, né? E sempre lembrando que essa variação aqui é sempre do contexto eletrostático. Na notação do livro, essa declaração ela é verdadeira, mas ela tem uma... O livro usa outro tipo de notação. Ele coloca que a diferença de potencial, na verdade, é o oposto da variação da energia potencial da partícula. Isso, na verdade, esse sinal negativo ele deveria estar aqui do lado esquerdo, tá? Mas, do ponto de vista, tipo, aqui é a variação de energia potencial, né? É a energia potencial final menos a energia potencial inicial, dividido pela carga dessa dividido pela carga da partícula que varia essa energia potencial. Em essência, essas duas expressões significam a mesma coisa, tá? A diferença é a maneira como esse U aqui é construído. Tá? O U aqui, na verdade, ele é escrito assim, ó, como potencial inicial menos o potencial final. Beleza? O ΔV, na verdade, ele é escrito assim, potencial final menos inicial. Então, o ΔV é o oposto do U. Você entendeu? E aí, ΔU aqui nesse contexto do lado esquerdo é energia potencial dentro de todos os livros de física. Mas no livro de física do Ramalho, esse U significa potencial elétrico. Né? Então, comparando as duas notações, essa aqui é a notação geral, essa aqui é a notação do livro. U aqui, então, vai ser menos ΔV. E o delta EP é igual ao ΔU. Simplesmente isso, beleza? É só uma diferença de notação. Mas em essência elas significam a mesma coisa. O potencial elétrico que eu colocar aqui conforme essa construção vai ser igual à diferença de potencial elétrica aqui dividido pela carga que varia, né, essa energia potencial. Vai dar um valor desse lado aqui, vai dar o mesmo valor daqui. E se eu aplicar os mesmos valores para essa regra de bolo, as quantidades elas vão ser as mesmas. Elas só estão escritas de formas diferentes, tá? Então, a unidade de medida significa 1 joule dividido por 1 coulomb. E essa divisão ela significa o seguinte, que 1 volt significa a variação de energia potencial de 1 joule para uma partícula carregada de 1 coulomb. Então, toda vez que eu tenho uma quantidade de partículas juntas, tem 1 coulomb de carga, e esse 1 coulomb de carga ela varia positivamente de energia potencial, então significa que houve um acréscimo de potencial elétrico. Né? Ou, de outra maneira, se eu tenho 1 coulomb de carga e esse 1 coulomb de carga perdeu 1 joule de energia da energia potencial, então significa que essa partícula perdeu 1 volt de potencial elétrico. Tá bom? E aí como a gente está estudando o livro do Ramalho, a gente vai usar a notação do Ramalho. Então eu espero ter aprofundado conceitualmente o significado de energia potencial aqui com vocês. E aí a gente vai usar a notação do livro do Ramalho. Então a diferença de potencial no Ramalho aqui, na verdade, é o potencial final menos o inicial. De uma maneira geral, nos outros livros de física, na verdade, seria o potencial final menos o inicial. Mas o livro escolhe essa notação aqui para não ficar tão explícito o sinal negativo. Aqui, apesar do sinal negativo estar mais explícito, esse sinal negativo ele fica mais carregado conforme eu vou usando as contas desse lado esquerdo. E ele fica menos carregado conforme eu vou usando as contas do lado direito. Então, por isso que a gente vai usar as contas do livro, tá? Uma coisa muito importante que você tem que perceber é o seguinte. O campo elétrico sempre aponta para regiões onde o potencial elétrico é menor. Tá certo? Isso é uma lei da física, você pode guardar ela. O campo elétrico sempre aponta para regiões cujo potencial elétrico tende a diminuir. Tá? Você
Então, percebe o seguinte, se o campo elétrico está na região positiva e vai para a região negativa, significa então que o potencial elétrico aqui na região próxima dos valores negativos é um potencial elétrico menor. Tá? Então, se eu pego... aí, o que acontece? Eu já vou mostrar aqui. Tem uma equação que eu queria ter mostrado para vocês. Aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que o campo elétrico sempre aponta para regiões que a queda de potencial é menor. Então, veja só. Quando eu faço o potencial em A menos o potencial em B, eu vou ter, como o potencial em B é menor que o potencial em A, essa diferença de potencial, segundo a forma do livro, vai ser uma diferença de potencial positiva. Se eu pego essa diferença de potencial positiva e divido pela distância entre esses dois pontos aqui, eu tenho o cálculo do módulo do campo elétrico. Além disso, como eu tenho uma divisão de dois valores positivos aqui, significa então que o campo elétrico está apontando para o lado direito. Né? Lembra que eu falei para vocês? Tudo que aponta para o lado direito é positivo. Então, se o módulo desse campo elétrico aqui está apontado para o positivo, significa... se o módulo desse campo elétrico aqui é positivo, então significa que o sentido desse vetor campo elétrico aqui aponta da esquerda para a direita. Tá bom? Se você não acredita em mim, que as partículas partículas carregadas que são abandonadas dentro de um campo elétrico tendem a diminuir a sua energia potencial elétrica e, consequentemente, também diminuir o seu potencial elétrico, ou seja, tendem para regiões cujo potencial elétrico é menor, então eu coloquei um exercício aqui, tá? Uma outra forma de calcular um potencial elétrico devido à presença de uma carga eletrostática parada, né? Uma carga Qzão. Então, digamos que eu tenho uma carga elétrica de quantidade igual a Qzão, que ela está parada, estática, numa determinada região do espaço. E aí existe um ponto A distante dessa carga Qzão. E essa distância entre o ponto A e a carga Q é dado por dA. O potencial elétrico naquela posição A, devido à presença da carga Qzão, é expresso por essa fórmula matemática. Isso aqui é constante de Coulomb, intensidade da carga dividido pela distância entre a carga e o ponto A. E aí, muito importante, por exemplo, digamos que eu tenho uma outra posição B, que ela está na mesma direção que ela está na mesma direção da linha que liga a carga ao ponto A. Então significa, imagina um ponto B além do ponto A, que esteja na mesma direção da linha que liga o ponto A à carga Q. Né? Então você imagina um segmento de reta que sai da carga Qzão, passa pelo ponto A e chega no ponto D. Né? Eu consigo calcular o potencial elétrico lá no ponto D? Consigo. E aí eu aplico essa fórmula, né? E aí se eu faço o potencial elétrico na posição A menos o potencial elétrico na posição B e divido pela distância entre a posição A e a posição B, eu consigo o campo elétrico. Que foi o que eu expliquei nos últimos 3, 4 minutos aqui. Constante de Coulomb, ela vale aproximadamente esse valor numérico aqui, que é 9 vezes 10 elevado a 9 newton, metro quadrado, Coulomb ao quadrado. Isso aqui é um valor experimental. E aí eu separei um exercício aqui. Ele é um exercício que ele está resolvido no livro. E eu deixei ele um pouquinho mais simplório para resolver ele aqui. Então você imagina aqui que eu tenho um campo elétrico que ele é uniforme e ele sai da região positiva e vai para a região negativa. Então ele sai da região das cargas positivas, que está aqui, né? Vai para a região das cargas negativas. E esse campo elétrico é explícito simplesmente por essa linha de campo elétrico aqui. E aí nesse ponto aqui, ó, que eu chamo de ponto A, o potencial elétrico nesse ponto A vale 100 volts. Né? Eu poderia dar um jeito de fazer você calcular esses 100 volts aqui? Poderia. Se eu desse para você, por exemplo, uma carga Q aqui nessa posição, distante daqui da carga Q até esse ponto A, um valor distante dA.
e usar essa fórmula matemática para poder calcular esse potencial elétrico? Poderia. Só que aí o exercício já facilitou para você, já deu que nesse ponto A aqui o potencial elétrico vale 100 volts. Nesse ponto B aqui o potencial elétrico vale 90 volts. E nesse ponto C aqui o potencial elétrico vale C volts. E a distância do ponto A até o ponto B é igual à distância do ponto B até o ponto C. E aí a gente chama de D. O exercício também já dá a intensidade do campo elétrico. E a intensidade do campo elétrico ela é dada por 5 elevado a quinta newtons por coulomb. Essa aqui é a unidade de medida do campo elétrico, mas ela também pode, essa unidade de medida do campo elétrico ela também pode ser expressa como volt por metro, tá? Então essa aqui é uma informação importante. Então, em vez de colocar newton por coulomb, eu posso colocar volt por metro. A intensidade do campo elétrico vale 10 a quinta newton por coulomb. É um vetor horizontal que aponta para a direita, tal como o eixo x. E aí tem dois itens. Calcule a distância d e calcule a variação de energia potencial de uma partícula de carga 1 microcoulomb ao mudar de posição A até a posição B. Resolvendo então, campo elétrico então está relacionado com a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B, segundo essa equação matemática aqui, né? Então, o potencial em A menos o potencial em B, essa diferença aqui é uma diferença positiva, né? E por esse motivo, o módulo do campo elétrico ele é positivo e, além disso, o fato de ser positivo indica que ele está apontando para a direita. A distância entre o ponto A e o ponto B vale D. 100 menos 90 é 10. 10 dividido por 10 a quinta é a mesma coisa que 10 vezes 10. Eita, peraí. Perdão. Então, 100 menos 90 é 10. 10 dividido por 10 a quinta é a mesma coisa que 10 vezes 10 a menos quinta vezes metro, né? 10 vezes 10 elevado à quinta pode ser expresso como 100 micro. Ó, 10 vezes 10 à quinta é a mesma coisa que 100 vezes 10 elevado a menos 6. 10 elevado a menos 6 é a mesma coisa que micro. Então, a distância entre o ponto A e o ponto B vale 100 micrômetros, né? Esse aqui é um tamanho de algumas células, se eu não me engano. Algumas partículas celulares, né? Do tamanho de células. Ou da ordem de grandeza de célula, né? É por isso, se eu não me engano, a palavra micróbio, a palavra micro vem justamente daí. Porque a ordem de grandeza do micróbio é 10 elevado a menos 6 metros. Outra informação importante, você percebe aqui, ó, a unidade de medida de diferença de potencial é volt. E a unidade de medida de campo elétrico é newton por coulomb. Mas eu posso substituir newton por coulomb por volt por metro. E aí, se eu no lugar de newton por coulomb eu coloco volt por metro, volt elimina volt, o metro que está aqui embaixo sobe e aí vira o 100 micrômetros. A energia potencial, esse aqui é um resultado que eu peguei do livro. A energia potencial da partícula carregada por Q na posição A, né, energia potencial elétrica da partícula carregada Q na posição A é igual ao produto dessa carga vezes o potencial naquela posição A. Né? Logo, a energia potencial em A vale 1 microcoulomb vezes 100 volts. Esse produto aqui significa 1 vezes 10 elevado a menos 4 joules. A energia potencial da partícula na posição B vale 1 microcoulomb vezes 90 joules, que é a mesma coisa que 0,9 vezes 10 ao quadrado vezes 10 a menos 6. Esse produto aqui vale 0,9 vezes 10 elevado a menos 4 joules. E aí, variação de energia potencial é energia potencial final menos energia potencial inicial, né? Um menos o outro dá um valor negativo.
Beleza? Por esse motivo, pera aí. Dá um valor negativo. A partícula então perde energia potencial elétrica. O que eu escrevi aqui? Deixa eu lembrar aqui. Então, se eu pego... É isso mesmo, foi a afirmação que eu fiz aqui, né? Aqui nesse quadro aqui, ó. Segundo a anotação do livro, então, uma queda de energia, uma queda de potencial, né? Uma queda de potencial produz uma variação negativa na energia. Uma diferença de potencial elétrico produz uma variação negativa na energia potencial da carga aqui. Beleza? Então, a gente encerra por agora o que eu tinha para hoje. Até o final de semana a gente vai ter lista 1 de física, lista 1 de matemática. Amanhã, às 15 horas da tarde, a gente começa então a nossa videoconferência de matemática e já vai começar a estudar geometria analítica. Beleza? Obrigado aí pelo comparecimento e é isso.